Distribuição: Academia para a Ciência Futura. A mensagem das chaves de Enoque. Versão brasileira. Tema: Audiocriação. Em 1973, o Dr. Hurtak era professor assistente na Califórnia quando teve uma experiência ímpar que mudou sua vida. Enquanto estava em um estado meditativo, um ser superior de luz apareceu diante dele e perguntou se ele estava pronto. O Dr. Hurtak respondeu mentalmente, afirmando: "Estou." No momento em que deu sua permissão, o Dr. Hurtak foi envolvido pelo campo de luz que rodeava o ser resplandecente, que se identificou como Enoque. O mesmo Enoque descrito na Bíblia, o sétimo da linhagem de Adão, cujo nome significa "o que inicia na luz". No campo de luz de Enoque, ele foi fisicamente levado da Terra. Na verdade, foi levado deste contínuo de espaço e tempo. O campo de luz é um veículo identificado nas antigas escrituras como uma Merkaba. Conduzido por esta Merkaba, através de coordenadas estelares específicas, ele viajou por um portal no espaço e tempo para uma dimensão intermediária. Nesta dimensão intermediária, foi saudado por um segundo ser de luz que se identificou como Metatron El Shaddai. Então, o Dr. Hurtak foi levado para dentro do campo energético de Metatron como um manto protetor de luz e foi transportado a dimensões ou reinos de glória ainda mais elevados. Foi necessário este manto protetor do campo de luz de Metatron a fim de manter a integridade física do corpo do Dr. Hurtak nos intensos campos da energia de luz. Há poucas experiências similares à do Dr. Hurtak, como a descrita no antigo livro de Enoque, onde se lê: "E assim foi-me mostrada a visão. Eis que na visão nuvens me convidaram e uma névoa chamou por mim. O curso das estrelas e os raios aceleraram-se e apressaram-me. E na experiência, os ventos fizeram-me voar, elevando-me e conduzindo-me ao céu." Em sua viagem com Metatron, o Dr. Hurtak foi conduzido através de muitas dimensões da existência e testemunhou muitos níveis de inteligência. Ao final de sua viagem, foi levado à presença do Pai. Pouco depois de regressar desta profunda experiência na dimensão superior, ele compreendeu que alguns eventos descritos na Bíblia são mais do que referência poética. São verdadeiras experiências de dimensões superiores, mencionadas como reinos superiores de glória. Por exemplo, em Revelação Apocalipse capítulo 5, fala-se de uma grande unidade de amor nos mundos superiores, onde se vivencia a glória de Deus. No versículo 13, lemos estas palavras: "E eu ouvi estas palavras colocadas em minha boca. Digno és tu, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. A ele que se senta no trono e ao Cordeiro pertencem a bênção, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre." Também em Daniel, capítulo 7, encontramos outra referência confirmatória nos versículos 9 e 10. Ali fala-se muito claramente do Pai Divino ou o Antigo de Dias. Continuei contemplando, até que se colocaram tronos e o ancião de dias, o Atik-Omim, tomou assento. Seu manto era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã pura. Seu trono como chamas de fogo, suas rodas como um fogo ardente.
Uma corrente de fogo saía e fluía diante dele. Havia milhares e milhares que seguiam ministrando-lhe, e 10.000 vezes 10.000 seguiam de pé diante dele. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Em sua experiência nas dimensões superiores, o Dr. Hurtak foi levado a miríades de mundos de luz e apresentado a inúmeros mestres de luz, os quais conectam todos os mundos de luz com o trono central da inteligência divina. Cada região tinha uma cor e um corredor energético específico. A energia nestas regiões era tão intensa que o corpo físico do Dr. Hurtak teria se desincorporado, não fosse o corpo de luz maior de Metatron. E tão impressionantes eram a luz, o esplendor e a magnificência destas dimensões que é dificílimo descrevê-los em termos terrenos. À medida que o Dr. Hurtak viajava por estes corredores energéticos contínuos, eles se interligavam e formavam uma malha iluminada diante da presença do Antigo de Dias. A mensagem mais importante e fundamental que o Dr. Hurtak trouxe destes reinos superiores é de que existe um Deus vivo, uma hierarquia viva e uma família de Deus viva, conhecida nas antigas escrituras como Ami Shaddai. E para todas as criações do mundo de nosso Pai, Cristo representa a cabeça do Filho Celestial. O Filho Celestial é a imagem, através da qual se expressam todos os códigos genéticos dos povos adâmicos. Durante a experiência, o Dr. Hurtak foi codificado por Enoch e Metatron com informação específica que deveria trazer e compartilhar com os seus congêneres em nosso planeta. A informação lhe foi transmitida através de um modo superior de linguagem e formas-pensamento. Uma linguagem de luz baseada em formas geométricas, pictogramas, cores e letras de fogo. Esta forma de linguagem e pensamento lhe permitiu reter um volume enorme de informação, acima do que é possível em linguagem lineares, como o inglês ou o português. A informação específica que Enoch e Metatron codificaram no Dr. Hurtak relacionava-se diretamente a 64 áreas: filosofia, arquitetura, arqueologia, astronomia e ciência espiritual, a serem realizadas nos 30 anos seguintes. O Dr. Hurtak transcreveu em livro a maior parte da informação e aceitou a tarefa de levar as 64 chaves de Enoch a todos os povos e países do mundo, independentemente de nacionalidade, cultura ou religião. A viagem do Dr. Hurtak com Enoch e Metatron durou aproximadamente 2 dias. Ao regressar, muitos de seus estudantes notaram um fenômeno luminescente, um campo energético ao redor de seu corpo. Alguns destes fenômenos chegaram a ser filmados. Pouco depois de seu retorno, ele retirou-se de seu posto acadêmico e passou a dedicar-se a uma nova carreira, um compromisso integral de levar as informações de Enoch e Metatron aos povos do mundo. Já em 1977, apresentou uma série de programas de televisão pelos Estados Unidos. Em um destes programas, o Evening Magazine, ele falou sobre outros níveis de realidade no universo. A apresentadora perguntou ao Dr. Hurtak: por que algumas pessoas estão conscientes desta realidade e outras não? Bem, é basicamente uma questão de a inteligência superior querer que certos acontecimentos ocorram. Seja para dar informação preparatória às pessoas em geral, a fim de darem um salto a uma nova era espacial, seja simplesmente por uma questão circunstancial, de estarem sobrevoando ou atravessando nossa atmosfera local rumo a outros
outros planetas. Não necessariamente nos escolhendo para fazer experiências, mas no trajeto acontecer de os vermos atravessar nosso espaço. Assim, algumas dessas experiências se revelarão em forma de energia pura, algumas em termos de OVNIs físicos. Umas serão altamente subjetivas e outras objetivas, com muita gente vendo o mesmo veículo, o mesmo OVNI. Porém, o mais importante não é tanto a experiência em si, mas as informações que podem ser trazidas através dela para o benefício de toda a humanidade. É nestas experiências que estou interessado, as experiências ligadas ao desenvolvimento de toda a raça humana em todo o mundo. Desde então, ele viajou à África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul. Conversou com importantes cientistas e peritos em muitos campos e encontrou neles receptividade às mensagens da chave de Enoch. Na África do Sul, através de música e programas educativos, trabalhou com comunidades brancas e negras na celebração de um espírito de fraternidade. Compartilhou informações sobre as chaves com um xamã de nome Credo Mutua. Credo Mutua também teve experiências singulares e é autor de vários livros. O Dr. Hurtak e Credo falaram sobre as figuras piramidais singulares em Marte e sobre outras formas de vida no universo. Ora, em que se baseiam os argumentos dos que dizem que elas não são reais? Na suposição de que nossa tecnologia humana não viu nenhum sinal de vida, portanto, é inconcebível que uma forma de vida tenha produzido essas plataformas gigantescas. Mas como a vida pode assumir qualquer forma? Veja quantas formas a vida pode adotar só em nosso planeta. Aqui neste arbusto há insetos que as pessoas poderiam confundir com pedras, com pedacinhos de casca, até que um deles nos pique. A vida pode tomar muitas formas. A vida não precisa ser bípede nem fumar cigarros como nós. Exatamente. Como eu disse antes, a vida no universo é uma possibilidade enorme, onde tudo tem o direito e a oportunidade de ser e de viver. Por isso, não podemos ter teorias acabadas sobre como deveria ser a vida. Poderíamos nos surpreender. Olhe o exemplo. As formas que vejo aqui projetam no solo sombras piramidais perfeitas. São formas tão sólidas que preservam-se apesar dos terríveis ventos que, segundo dizem, sobram nas planícies de Marte. Ele compartilhou o conteúdo das chaves de Enoch com lamas no Tibete e com lamas exilados na Suíça. No Tibete, viajou ao monastério de Ganden, que já foi o maior centro de estudos tibetanos. Ganden localiza-se a 4.600 metros acima do nível do mar, em uma área chamada Teto do Mundo. Desde que o Tibete foi invadido pela China em 1959, o centro Ganden vem sendo destruído sistematicamente e agora está quase todo abandonado. Além de Ganden, o Dr. Hurtak viajou a outros lugares sagrados do Tibete, onde participou de reuniões e orações que deveriam mostrar a unidade de propósito na preparação para o fim de um ciclo e para o regresso divino. No Palácio de Potala, o lar histórico do Dalai Lama, em Lhasa, ele ofereceu orações sagradas em uma linguagem especial. Orou pelo Palácio Sagrado, que já foi um repositório da grande literatura dos tibetanos. Abba Vashem Yod Hei Vod Hei. Nós bendizemos e usamos teu nome neste lugar sagrado. On this, the sacred wheel, the sacred Yong-do, Yong-du, Yong-Tathagata. Anno Aripata, Anno Aripata, Anno Aripata, Anno Aripata.
No Egito, o Dr. Hurtak também trabalhou com alguns dos mais importantes egiptólogos e geólogos, que investigam a idade da Grande Pirâmide e da Esfinge em Gizé. Seus colegas foram os primeiros a apresentar ao mundo as descobertas científicas de uma antiquíssima civilização, hoje perdida e esquecida. Esta evidência revolucionária representa para a história o que a teoria da relatividade de Einstein foi para a física. Provar que uma cultura perdida, uma cultura pré-egípcia antiquíssima, construiu a Esfinge, confirmaria que uma civilização sofisticada viveu em nosso planeta muito antes da história atualmente aceita pela humanidade. Além de estudos sismométricos, foram feitas recentemente descobertas de antigos alicerces de pedra por trás do revestimento externo da Esfinge, que indicam uma idade bem anterior. Testes geológicos baseados na análise da erosão da água em torno da Esfinge também mostram que o Egito e a Esfinge foram submetidos a grandes inundações em uma época remota. Esta evidência também corrobora a narrativa bíblica do grande dilúvio que houve nos primórdios da história. Significa que descobrimos não só evidência de que houve no passado grandes ciclos cataclísmicos de transformação geofísica, mas que há indícios de que pode haver novamente um outro ciclo de transformação, talvez muito antes do que gostaríamos. Já se vão mais de 20 anos desde que o Dr. Hurtak experienciou os mundos dimensionais superiores e seres em corpos de luz. Ele continua a levar ao mundo seus ensinamentos sobre as chaves de Enoch, através de palestras e publicações. Hoje, muitos dos ensinamentos que não foram compreendidos inicialmente vêm sendo esclarecidos e corroborados através de numerosas investigações científicas. No Brasil, trabalhou também com expoentes cientistas e membros do governo. Colaborou com o general Uchoa, que também experienciara outros níveis de realidade e acompanhou importantes experimentos parafísicos da Força Aérea Brasileira. Em um programa nacional da televisão brasileira, o Dr. Hurtak teve a oportunidade de falar sobre importantes questões ambientais e sobre o futuro do homem no espaço. Esta é uma fotografia única do Alto Amazonas mostrando Roraima de uma altura de 25 mil milhas da Terra. Através dessa foto, pode-se ver o desenvolvimento histórico, geológico e a morfologia do lugar. Uma outra foto mostra a bacia do Amazonas com seu enorme sistema hidrográfico. Ele encontrou confirmação da existência das realidades dimensionais superiores em discussão com Burkhard Heim, famoso físico teórico e matemático alemão, que tem estudado o espaço da quarta e quinta dimensão, no que ele se interrelaciona com nossas vidas e com o nosso mundo tridimensional. Entrevistado em redes de televisão americanas e internacionais, o Dr. Hurtak teve a oportunidade de dar informações sobre as realidades extraterrestres. No programa via satélite da ECO, no México, ele falou sobre o futuro do homem. Estas transformações subentendem uma física de quinta e sexta dimensão, que explicaria como transformar a forma molecular. A chamada supermente ou capacidade supramental pode desordenar a forma ondular do metal e reorientar sua estrutura molecular. A própria realidade de objetos de metal terem sido transformados por crianças de 12 anos ou por uma pessoa comum já é sinal de inspiração, pois mostra que podemos mudar o rumo da ciência, o rumo de todo o nosso caminho evolutivo da vida. Nós podemos ser ativistas e acredito que quando pudermos sê-lo, poderemos ser também coevolucionistas. Somos os deuses embrionários aos quais as escrituras do mundo se referem. Quando assumimos essa condição de mente pujante, podemos receber a responsabilidade de aplicá-la. Nós levaremos nossa tecnologia evolutiva ao espaço e construiremos nossas cidades espaciais, que alguns autores como João o Divino chamam de Jerusalém Celestial, nossa morada de paz.
Na Austrália, ele falou na televisão sobre a possível existência de outras formas de vida no universo e apresentou sua visão sobre nosso planeta irmão Marte como uma chave para a descoberta de ciclos de vida evolutivos anteriores, outras civilizações avançadas desconhecidas do homem. O que é a face em Marte? Daqui parece uma foto bem convincente. A face em Marte é uma formação natural que foi analisada por 2 cientistas espaciais em Goddard, nos Estados Unidos. Ela se estende por 1,5 km e ergue-se a uma altura de 500 metros da superfície marciana. Possui uma aparência humanoide estranha. 2 colegas meus puderam usar algumas técnicas especiais de ampliação de imagem para ressaltar detalhes do rosto. E acreditamos que isso deveria ser investigado como uma possível formação não natural. Bem, isto me leva para a segunda pergunta. Ela seria um acidente da natureza ou teria sido construída por alguém? É difícil dizer por enquanto. Os argumentos vão desde ventos supersônicos até algo que poderia ter sido engendrado por um evento extrasolar. É muito difícil especular além deste ponto. Nossa posição é de que devemos observar mais de perto e só então poderemos decidir se trata-se realmente de formas não naturais. O senhor acredita que houve ou há vida em Marte? Marte teve no passado, conforme sugere Michael Carr, um clima quente e úmido comparável ao do nosso planeta há aproximadamente 3 bilhões de anos. Se houve vida, provavelmente teria sido um evento extrasolar, isto é, vida a partir de fora do nosso sistema solar. Certamente a informação não confirma vida humana, assim como entendemos em nosso planeta. Foi um prazer e muito gentil de sua parte conversar conosco. O Dr. Hurtak teve a oportunidade especial de dar palestra para as comunidades científicas e espirituais do leste europeu e da antiga União Soviética. Foi muito bem recebido em Budapeste, Hungria, onde falou em rede nacional de televisão e também deu conferências sobre as chaves de Enoch para centenas de pessoas do leste europeu. Temos aqui fotos de objetos não identificados que foram observados pela Força Aérea Brasileira. O Dr. Hurtak e sua esposa Desiree têm viajado pelos principais continentes do mundo ensinando sobre as chaves de Enoch e criaram muitos grupos de estudo e centros de ensino para milhares de estudantes. Por que ele está ensinando pelo mundo afora? Foi-lhe pedido que preparasse a humanidade para a graduação humana que está por vir. Trata-se de nossa graduação para uma existência muito mais abrangente, para a casa de muitas moradas do Pai que as antigas escrituras mencionam. As revelações de Enoch nos dizem que a humanidade vivenciará uma graduação espiritual, mas ela também coincidirá com o avanço de 64 áreas científicas, que mostrarão claramente que não estamos sozinhos no universo. Fazemos parte de uma força de vida maior, que permeia não apenas muitos outros planetas em nosso universo tridimensional, mas muitas outras formas e forças de vida em outras dimensões. Nos campos científicos da biologia, física, geologia e astronomia, os cientistas logo compreenderão que somos apenas uma pequena parte de uma vasta consciência criadora, que é fundamentalmente divina. Já não há necessidade de disputas entre a ciência e os que acreditam no criacionismo. As chaves de Enoch revelam uma interconexão superior em que o nosso corpo, a espécie humana no planeta e o grande projeto da supernatureza estão todos interligados. Isto significa que há uma consciência e uma força criadora maior em processo de constante criação e crescimento.
Há uma consciência superior por trás da existência do nosso mundo físico. As chaves de Enoque descrevem esta consciência superior em um trabalho em 3 níveis: o universo Pai, o universo Filho e o universo Shekinah ou Shekinah, o universo Espírito Santo. Galileu, Copérnico e Bruno desafiaram as crenças convencionais ao tornarem público o fato de que a Terra não é o centro do universo. As chaves de Enoque também nos dizem que nossa Terra e a humanidade não são o centro do universo de Deus. Vamos ouvir algumas informações diretamente do Dr. Hurtak. Foi-me mostrado que somos uma forma semente biológica aqui, às margens de nossa galáxia. Em nossa galáxia é uma das inúmeras formas de inteligência galáctica que integram uma criação supergaláctica ainda maior. Em suma, fazemos parte de um contínuo processo de formação e transformação de inteligência chamado Caminho Infinito. E neste processo de redescoberta de quem somos dentro do caminho infinito, percebemos aquilo que está além de nós, ou que poderíamos chamar de civilizações extraterrestres, que estão a 2 ou 3 evoluções tecnológicas à nossa frente. Além das inteligências extraterrestres estão as formas de vida que eu chamo de inteligência ultraterrestre, que tem a livre capacidade de se integrar a uma variedade de formas e moldes de vida, não se limitando a uma determinada forma ou trajetória biológica. Eles têm a capacidade de circunnavegar pelo universo maior. São o que chamaríamos de supercriação. No Oriente, nós os chamaríamos de Mahavataris. E no Ocidente, as chamaríamos de arcanjos. Essas formas de inteligência supergaláctica não ficam limitadas, como as extraterrestres, à tecnologia de seu planeta. Elas não precisam de naves espaciais físicas. Seu campo de energia constitui o veículo de inteligência, que podemos chamar de Merkaba. São eles que nos preparam para a graduação, na qual nos tornamos cidadãos cósmicos. Portanto, ao sairmos de nossa zona planetária rumo a dimensões superiores, reconhecemos que os ETs não estão mais próximos da divindade do que a raça humana. Somos apenas uma dentre as muitas expressões de vida que vivenciam o que poderíamos chamar de experiência evolutiva da divindade, em processo de alcançar a evolução superior da luz pura. É lá, na presença da luz pura, que se encontra o mistério que vemos em nossas antigas escrituras, a árvore da vida e a imagem divina, o Adam Kadmon, o projeto corpóreo do homem e da mulher celestiais, de onde procedem todos os níveis de criação. De acordo com as chaves de Enoque, no centro de nosso universo está o antigo de dias, chamado de Atik Yomin, a substância divina, também conhecida como antigo de dias, recente de dias e futuro de dias. Esta substância divina interage com a hierarquia viva, para recriar-se constantemente. Neste processo, o Divino Eterno, interagindo com o Espírito Criador, também conhecido como o Espírito Santo em nossas Escrituras, une-se para criar, a partir da imagem divina, o projeto corpóreo ou o Filho Criador, o Filho Eterno. Esta combinação do Pai, do Espírito e do Filho, por sua vez, recombina-se para criar outros filhos criadores, ou a descendência divina, que se tornam pais e mães experimentais. Estes se unem em termos de uma família divina ou descendência divina,
chamadas de filhos de luz. Os Bnei Or e os Bnei Elohim, que por sua vez criam outras expressões da divindade experimental. Nós, da raça humana, somos apenas uma experiência dessa história maior, de Adão e Eva. A energia de Enoque e o manto de energia de Metatron mostraram-me que nossas escrituras, em essência, não são apenas uma carta de amor divina, mas também um livro código divino. Se observarmos o capítulo 1 do Gênesis, veremos a história da criação do homem e da mulher. Entretanto, é só no capítulo 2 que aparece a criação de Adão e Eva. Em um sentido mais profundo, não há contradição se reconhecermos que o primeiro cenário é o da criação superior das formas arquetípicas da divindade. Neste processo, vemos no livro do conhecimento as chaves de Enoque, a interação entre o divino, redescobrindo-se e recriando-se na produção de novos mundos planetários e galácticos que são reservados para os filhos e filhas de uma determinada criação, que se tornam cidadãos dos novos reinos planetários. Cada um destes reinos representa um alfa e ômega, uma fonte e um destino que utiliza a luz supraluminar e o amor divino para guiar a forma divina aos elementos biológicos básicos da criação. Portanto, há infinitas combinações que possibilitam a criação de uma família divina e sua expansão pelo cosmos. Em combinações infinitas, as substâncias das eras possibilitam não só o projeto corpóreo da divindade, mas também o invisível, que chamaremos de aspecto subatômico e intradimensional do divino. No centro de tudo encontra-se a figura de Cristo, ou Adam Kadmon, a expressão do amor divino em forma corpórea. E desta expressão vem o grande desejo de gerar a presença de amor e a experiência criadora em todos os seus reflexos. A grande plenitude não tem fim. É a vida na casa de muitas moradas. E a criação está fadada à perfeição pela experimentação de variadas combinações. É muito importante reconhecer, como nos é dito nas chaves, que o códon, ou estrutura tríplice do projeto básico da genética, a forma do ADN, é formado por um código superior que chamamos de letras divinas ou tetragrama da divindade. Este tetragrama, conhecido pelas 4 letras Yod-Hei, Vod-Hei, possui 64 combinações em termos de ligações tetraédricas. Trata-se de um código formador para 64 combinações das bases dos nucleotídeos da estrutura do ADN, ARN, e que possibilita a evolução da matéria. Para onde quer que voltemos um telescópio no universo, não importa onde, lá estarão os blocos constituintes básicos da vida. As formas sementes superiores criam, portanto, as protocriações originais e a similitude de energia que permite que estas formas semente se juntem em condições apropriadas à vontade divina, da imagem divina e da forma arquetípica divina para gerar a raça dos crísticos, ou humanidade espiritual, com capacidade de reconhecer que provimos do alto. No núcleo do universo físico, de acordo com o livro do conhecimento, encontra-se o que é chamado de sistema Deca-Delta, a expressão flutuante do tetraedro divino como uma forma ondular, pulsante, de formas pensamento divinas que criam, por assim dizer, uma malha biogravitacional e biomagnética, onde os blocos constituintes básicos da vida podem convergir e ser dispostos nas vibrações do divino em qualquer forma de evolução que for semeada naquela parte específica do universo estelar.
Na expansão do infinito, devemos reconhecer que houve realmente uma queda, ou separação entre nós e a imagem divina, e o divino processo criador. E que nós, da humanidade, estamos presos, segundo a antiga metáfora ou símbolo arquetípico, ao corpo galáctico do espaço e tempo. A serpente sendo o símbolo da criação metamaterial ou da estrutura galáctica de nossa evolução. Foi nossa separação da consciência divina, do divino eu sou. Foi a deliberada separação humana da unidade divina e das fraternidades e irmandades de luz, as raças espirituais superiores, que levou ao confinamento da raça humana e à influência das formas hierárquicas de inteligência caída, mencionadas metaforicamente nos antigos textos como anjos ou programadores caídos. De acordo com as chaves de Enoque, fomos, portanto, separados da família divina, e isto exigiu um plano divino de restauração, que ocorreu com a concessão de um terceiro filho a Adão e Eva, na vinda da figura de Sete, que representa o aprimoramento do código genético, a restauração da revelação e reprogramação e reconstrução do corpo célula por célula, molécula por molécula, e forma-pensamento por forma-pensamento. Sete representa, assim, a restauração da semente adâmica segundo um processo superior de informação que está à disposição da raça humana, se a raça humana não trabalhar de forma egoísta, mas em unidade com o processo divino superior. O segundo estágio, uma fase mais importante do aprimoramento da criação humana, ocorreu através de Jesus Cristo, que trouxe o mistério, segundo as chaves de Enoque, do corpo de luz. A capacidade de reconhecer processos supraluminares de criação que permitem à humanidade entrar na supernatureza. É a capacidade de residir com a luz e trabalhar em qualquer dimensão e reino de glória. Jesus Cristo representa, assim, a antropologia espiritual de uma nova raça espiritual, a vinda de uma criação superior e o compartilhamento em seu corpo de carne, do verdadeiro poder presente da luz, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou dizendo de modo um pouco diferente, o poder do espaço, tempo e energia reativando o corpo de luz em direção à criação eterna. Assim, quando estivermos inspirados para despertar e ver os novos horizontes espaciais temporais, começaremos a trabalhar com a dinâmica do amor, vendo o processo de amor como um processo incondicional de doar-nos à criação, e experimentando o amor à humanidade de que fazemos parte, reconhecemos o alcance global do amor. Nós nos vemos na unidade maior do pluralismo maior. E um tipo completamente novo de antropologia da criação será ativado ao vivenciarmos a profundidade do amor na consciência, experimentarmos a unidade divina, a centelha divina que abarca todas as criaturas em inúmeras formas de inteligência. Celebrando o matrimônio do Espírito Santo, com o conhecimento e a linguagem do Pai. Através dos dons do Espírito Santo haverá primazia da mente sobre a matéria, ressurreição dos mortos, insights proféticos, linguagem científica em termos da árvore galáctica superior da criação, capacidade de trabalhar com a música das esferas, de trabalhar através de vários portais do tempo. Em suma, a árvore da vida começará a florescer, e toda a história do Gênesis 1 e 2 assumirá uma dimensão cósmica. Conseguiremos ver não apenas uma parte da realidade ou um tipo de fruto simbólico na árvore do bem e do mal, mas veremos que além das limitações da árvore do bem e do mal, há a árvore da vida divina, da vida eterna, que é chamada no hebraico antigo de Etz Caim. Trata-se de uma árvore da vida cósmica,
com muitos ramos, se estendendo a muitas galáxias e mundos planetários. Ao subirmos a escada da criação, compreendemos um mistério profundo do livro de Gênesis, que nos mostra na mitologia ou teologia básica dos primeiros 7 dias da criação, onde estamos no esquema cósmico. Se lermos atentamente o capítulo 2, percebemos que o 7º dia da criação não terminou, o que significa, nos níveis superiores da árvore da vida ou da escada de Jacó, que a realidade superior ou a evolução superior ainda continua e que podemos participar dela ao nos vermos não apenas a imagem de Adão e Eva, segundo Gênesis capítulo 2, mas também a imagem do Filho e Filha Celestial, a forma divina arquetípica retratada no Gênesis capítulo 1. Esta imagem da árvore divina e da paternidade divina também é vista no último capítulo do livro da Revelação, Apocalipse, no Novo Testamento, onde a semente celestial e o povo celestial se juntam à humanidade planetária para compartilhar a árvore da vida cósmica. O casamento que ocorre entre a noiva e o noivo é o casamento da expressão celestial, da centelha divina feminina, ou da forma da divindade, a capacidade co-criadora de despertar e quebrar o encanto hipnótico da mitologia e cosmologia linear tradicional e reconhecer que além do chauvinismo solar e além de nosso sistema solar local, há inúmeros sóis e luz com os quais podemos nos conectar. O livro do conhecimento Chaves de Enoque nos diz que fazemos parte da família divina. E quando descobrimos quem somos no grande esquema cósmico, passamos a ser cidadãos cósmicos. Vivenciamos o drama mencionado na Bíblia como a escada de Jacó. Subimos a escada da evolução e experienciamos a hierarquia angélica subindo e descendo em nosso meio. Como podemos subir a escada de Jacó para experimentar as realidades evolutivas superiores ou a chamada evolução paralela? Temos dentro de nós os dons do Espírito Santo para abrir nossa mente a uma oitava de informação mais abrangente ou trabalhar com o que é chamado de linguagem de luz. Com o casamento do aspecto masculino e feminino da mente humana, vem a capacidade de ver e trabalhar holograficamente, com as imagens que fazem parte de uma expressão universal de linguagem. Através dessa linguagem do poder do Espírito Santo ou do Espírito Infinito da criação, vemos as formas pensamento do que é possível. Com as formas musicais dos nomes divinos, tais como Yod-Hei, Vod-Hei, o tetragrama divino e todas as suas permutações e extensões, nós ativamos o corpo de luz, ou seja, codificamos nossa consciência na luz, célula por célula. Esta árvore da vida tem como base o tetraedro divino, que pode ser visto no átomo de carbono. Ele também pode ser visto a nível neurológico na célula piramidal do cérebro. Pode ser visto a nível sociológico também no complexo da Grande Pirâmide de Gizé. Em termos de ciência planetária, pode ser visto nos complexos piramidais de Elysium e Sidônia, em nosso planeta irmão Marte. Assim, o processo de abertura da realidade não se faz simplesmente com o arquétipo masculino, mas também com o feminino, chamado de noiva, a matriz virginal, Shekinah ou Shekinah, o elemento que dá à luz o novo eu crístico interno. E isto ocorre quando conseguimos fazer o ajuste da mente sobre a matéria, com a música das esferas e com o colorido da linguagem, transcendendo nosso envoltório tridimensional com a capacidade de ir além do eu tridimensional rumo ao multidimensional, pela chamada zona de nulo ômega, ou ponto nulo, onde passamos da terceira dimensão para a quinta. Através dele, superamos nossas limitações da queda consciencial planetária, reconhecendo que há muitas aberturas de luz e muitas passagens vibratórias geomagnéticas. Nós criamos então um limiar para a ascensão, para a migração, para a biolocação, em alguns casos até para a experiência da Merkaba ou do veículo divino dos mestres, através dos sons da experiência do Kodosh, Kodosh, Kodosh.
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões. Adonai Tsabaoth, a vibração angélica da Trindade. Quando fui levado perante o trono pelo veículo de energia de Enoque, eu ouvi as vibrações do hino Kodosh. Seja Sanctus, seja Kodosh, seja Kodosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões. O hino representa a triangulação do espaço, tempo e energia. Ele representa o hino que nos convida à graduação quando transcendemos estas portas perceptivas rumo aos mundos superiores. Temos que nos preparar para a mudança da densidade eletromagnética de nosso corpo. Seremos ativados mental e espiritualmente no uso de formas de energia e de comunicação com seres de luz integral. Também temos que reconhecer que há tanto hierarquias positivas como negativas. Negativas no sentido de tentar interferir em nosso programa genético. Tentam interferir em nosso livre-arbítrio e evitar que nosso corpo de luz assimile sua parceria divina em seu trabalho com o esplendor infinito daqueles mestres, nossos profetas, que nos respeitam e dão ciência e conhecimento para toda a humanidade. Ao nos prepararmos para a graduação, reconhecemos, portanto, as formas semente e expressões divinas do nome eterno do Pai usadas pelos profetas e por Cristo para expulsar demônios, invocar anjos e provocar grandes transformações e que ainda são válidas. Estas formas de comunicação podem pôr nossa consciência em sincronicidade e em alinhamento com os irmãos e irmãs hierárquicos positivos que abrirão as portas do espaço ou, para usar a metáfora da escada de Jacó, que abrirão os portais vibratórios para podermos subir os degraus da escada em direção ao cósmico Eu Sou o Eu Sou. Nós, como deuses embrionários, revelamos, portanto, o corpo de luz e nos tornamos, na linguagem do apóstolo Paulo, filhos e filhas de luz, ao estabelecermos nossa aliança, nosso direito de nascença e nossa casa do Pai de muitas moradas. Nosso universo local está passando por uma preparação e nós, da espécie planetária, estamos sendo preparados para cruzar uma zona de nulo eletromagnético, por onde seremos deslocados para novas vibrações de energia da quinta dimensão. Por esta razão, as hierarquias negativas, na tentativa de controlar as zonas espaciais temporais, aparecerão primeiro em nosso planeta, no ponto ômega de mudança, e tentarão controlar este reino violando nosso livre-arbítrio com sua própria codificação e experimentos genéticos, e retendo-nos em uma escravidão dualista. Contudo, com a vinda das hierarquias positivas, e com o uso da palavra divina de Deus e a música superior das esferas, é possível mudar e recriar uma zona protetora de luz ao redor de nosso corpo. Para elevar nossa consciência através do pensamento positivo, a fim de podermos atravessar o vale sombrio da morte e nos unir com os irmãos de luz, reconhecendo que com o uso superior da árvore da vida, temos um momento superior, uma incorporação superior de energia, um veículo divino superior chamado de Merkaba, que não deve ser confundido com um OVNI ou com uma nave espacial extraterrestre limitada. Outra forma de considerar nossa criação é ver que nosso universo é como um sistema cósmico de acupuntura. Em escala planetária, há linhas de força que se assemelham a uma malha de energia que controla os relógios biológicos da vida e da evolução em cada mundo planetário. Nós estamos agora testemunhando a união da evolução científica com a evolução da consciência. No momento em que ambas entram na consciência da luz viva, a energia usada pela mente infinita, criação infinita e espécie infinita. A luz viva será entendida nas palavras codificadas Eu Sou o Eu Sou, Eia ou Ahia Asher Ahia,
No momento em que a consciência de luz de uma criação estelar se unir à consciência do Eu Sou, da evolução superior, formando o Eu Sou, o Eu Sou. E no momento em que recodificarmos nosso corpo célula por célula, molécula por molécula, forma pensamento por forma pensamento, nós vivenciaremos o nascimento virginal, ou a vinda da matriz virginal, o renascimento do Cristo dentro de nós. O casamento do Pai Divino e da Mãe Divina, o casamento da chamada noiva com o noivo ocorrerá e nós nos qualificaremos nessa realidade tridimensional para entrar na quinta dimensão. Emergiremos como seres de luz integrais ou seres capazes de viver com o poder do Cristo e com o potencial do anjo, do arcanjo ou daqueles mencionados nas antigas escrituras do Extremo Oriente como avatares e mahavatares. Nós entraremos na casa de muitas moradas, isto é, nos muitos reinos da criação. Este é o dom, o direito inato, a realização e o poder do eterno que reside em nós. Deus é supremo, definitivo e eterno. Cristo, Pai e Espírito Santo em Trindade dentro de nós. Interdimensionalmente com o corpo de luz. Multidimensionalmente com várias manifestações da forma crística da semente genética, e supradimensionalmente em termos da capacidade do Pai de trabalhar unidirecionalmente em todos os níveis de criação e com sua descendência coligada à família divina e à família humana. No processo de autodescoberta, percebemos que esta forma de vida é apenas uma forma de encarnação menor a partir de um arquétipo divino que permanece na presença do Divino Pai Eterno. É apenas a ilusão da ciência tridimensional que nos mantém separados da divindade e do reconhecimento de que, além deste véu de luz, somos continuamente mestres e irmãos de luz. Este agora é um momento de expectativa para a abertura dos portais do espaço e tempo, onde perceberemos que nossa evolução entra em uma evolução de luz. Através dela, vestimos o chamado corpo de luz, fazemos contato com nossos parceiros cósmicos, os filhos e filhas de luz, experienciamos o chamado Homo Universalis, a humanidade universal, a cidadania cósmica dos muitos mundos da criação. E vivenciamos a centelha divina, sabendo quem somos dentro do caminho infinito, da mente infinita e da espécie infinita. Neste processo, tornamos-nos um tipo completamente novo de raça espiritual inteligente na casa de muitas moradas do nosso Pai. Chegamos ao fim de nossa mensagem. Desejamos que este fim seja o início de um novo nível de consciência de reinos dimensionais superiores. Possamos prosseguir juntos. Nós os convidamos a participar conosco em outros programas de vídeo, fitas de música e livros. Para maiores informações, escrevam Academy for Future Science, Post Office Box FE, Los Gatos, California, 95031, USA. Ou Academia para a Ciência Futura, Caixa Postal 21, Corumbataí, São Paulo, CEP 13.540-000, Brasil.